Oiê, bem-vindos ao podcast Não Culpe os Astros e me conta uma coisa, você tá hoje vivendo o seu um dia ou o dia um? Primeiramente, antes da gente começar esse assunto, vou pedir pra vocês aqui pagar um pedágio. Se você está escutando no Spotify, eu peço pra você avaliar o meu podcast com 5 estrelas, por favor, se você gosta do podcast, espero que goste. Comentar aqui os meus episódios e seguir aqui pra você não perder nenhum episódio. E também, se você tá vendo no YouTube, pra você se inscrever no meu canal, curtir, comentar, enfim, compartilhar com as pessoas que você acha que faz sentido. E também, vamos começar agora com o nosso episódio. Vou pedir pra você tirar o sapato porque nós estamos na minha cama. Pra quem tá só escutando, na verdade aqui eu gravo da minha cama, então vamos lá. Comecei aqui esse episódio falando do um dia ou dia um. E basicamente o que vamos falar nesse episódio é se você tá passando por aquele momento difícil, sabe? Que tá se sentindo perdida. Aquela coisa que eu já falei nos outros episódios, que parece que todo mundo recebeu o manual da vida, mas você não. Eu acho que você não precisa se sentir tão esquisito, tão deslocado, porque tá todo mundo assim, tá? Eu acho que a gente só consegue ver a parcela bonita da vida das outras pessoas e não aquela parcela difícil. Então, tudo que as pessoas conquistam, elas gostam de mostrar o que conquistaram, mas dificilmente as pessoas mostram o que elas estão sacrificando pra conquistar isso que elas estão mostrando na internet, contando pra você. Então, é outra história. Eu acho que sempre, qualquer história que a gente vê, sempre tem um outro lado e algo bem mais profundo por trás. A gente cresce achando que, num passe de mágica, nós vamos ter a vida dos nossos sonhos. Só que não paramos pra pensar que a verdade é que a gente tá se construindo exatamente agora, enquanto a gente acha que tá perdido. Então, enquanto você tá aí pensando o que fazer da vida, nesses momentos que você tá construindo, e não vai ser em grandes decisões, é no cotidiano. Eu vi um vídeo essa semana, eu gosto de pegar os episódios e trazer o que me toca durante a semana e que faz sentido eu trazer aqui pra vocês. E isso é algo que me tocou. Foi um vídeo que eu vi e que falava muito sobre isso. A gente acha que vamos mudar de vida com grandes decisões, mudança de carreira, construir algo, ter uma família, ter filhos, enfim, ganhar um salário maior. A gente acha que é nesse momento que nós vamos mudar de vida. Mas passamos por cima de situações do cotidiano e que não percebemos que cada vez que você toma uma pequena decisão, você tá direcionando a sua vida pra ser algo maior. E não vai ser só naquela grande coisa, vai ser naquela parte onde você tá tomando pequenas decisões no seu cotidiano, na sua rotina, que vai tornar vocês lá na frente uma outra pessoa, a pessoa que você quer ser. Então, parem de pensar que as nossas grandes mudanças da vida tá em momentos memoráveis, não tá. Pensa comigo, nada acontece com você, tudo acontece para você. E o que você faz a partir disso é o que você se torna. Uma outra coisa interessante é que o crescimento, ele não é cinematográfico. A gente compara a nossa vida com um filme que a gente assiste, por exemplo. Vamos pegar um filme maravilhoso, a pessoa começa aquela jornada do herói, não sei se vocês já ouviram falar, que começa aquela que vai sair em busca de algo, aí depois começa a parte mais difícil, mas depois a pessoa luta e no final tem um final feliz. E nós pensamos que a nossa vida teria que ser assim, acontecer as coisas magicamente, acontecer essas oportunidades, mudar do dia pra noite, mas notem que a nossa vida a gente quer comparar com algo cinematográfico. Só que reparem que a vida no cinema é basicamente 90 minutos. A história que você tá assistindo é 90 minutos. Eles cortam até a ida ao banheiro, até a hora de lavar a louça. Então a gente compara a nossa vida como se fosse uma história do cinema, de ficar pensando, ai, se eu morasse naquele lugar, se eu tivesse essa família, se eu tivesse esse trabalho. Comparamos com aquilo. Só que você tá vendo que é uma vida inteira dentro de 90 minutos. E cortando partes importantes do cotidiano. A gente não pode comparar a nossa vida com isso, porque é 90 minutos. Olha a nossa vida, quantos anos são. Eles não mostram toda a parte, eles resumem. Nossa vida não é resumida. Então, a gente não pode pensar e ficar olhando isso e utilizar isso como se fosse algo definitivo, que precisa ser assim. Por isso que eu volto naquela questão. A nossa vida não acontece em grandes decisões, em grandes momentos, mas em pequenos momentos, enquanto a gente tá tomando pequenas decisões pra se tornar o que a gente quer. Só que também não se preocupem que o que você tá escolhendo agora não vai te definir por completo. Você pode escolher algo agora e ver que você falhou e procurar escolher fazer novas escolhas, escolhas melhores no futuro. Nada dessas pequenas escolhas vai te definir. Isso me deixa até um pouco mais tranquila, porque parece que se a gente toma grandes decisões o tempo inteiro, isso mudaria a nossa vida. Se eu tiver que tomar uma grande decisão e aquilo eu tomar uma decisão muito errada, é muito pior, muito mais difícil voltar atrás, ou trocar, ou enfim, mudar a vida. Agora, se a gente tem pequenos momentos que nós podemos pensar e tomar pequenas decisões, eu me sinto muito mais tranquila em tomar decisões pequenas, porque se eu sei que se eu errar agora, eu lá na frente posso estar tomando uma decisão melhor, porque eu aprendi com o que eu escolhi agora no passado. Então, eu fico mais tranquila pensando nisso, que o cotidiano é o que tá me tornando, o que tá moldando a minha vida que eu quero ter no futuro. Agora, o que tem a ver com um dia e dia um? Eu tô falando muito sobre escolhas, só que eu comecei com essa frase do se você tá perguntando pra você tá no um dia ou você tá no dia um? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui aquela pessoa de tentar de tudo. Mais um curso, mais uma planilha, mais uma lista, um hobby, e aprendi diversas coisas. E como eu já falei em outros episódios,
isso moldou o que eu sou hoje, mas ao mesmo tempo eu comecei muitas coisas esperando que isso fosse ser a jornada da minha vida. Eu estava esperando que isso fosse algo que fosse mudar minha vida, que fosse algo que ia me enriquecer, ou que, enfim. E eu comecei muitas coisas. E comecei muitas coisas pensando que isso poderia virar uma profissão. Porque, eu começava coisas que eu gostava, eu pensava, isso aqui eu posso monetizar. Porém, eu nunca monetizava. E se eu monetizava era pouco. Eu tive algumas coisas que eu fiz, que eu comecei e de fato virou profissão. Mas muitas coisas eu comecei, diversas coisas, tá, gente? Pintar quadro, crochê, enfim, nem vou começar a listar aqui, que eu nem me lembro tudo. Mas eu comecei muitas coisas. E principalmente coisas artísticas. E eu sempre ficava pensando que eu poderia ser aquela pessoa que faz tal coisa, que faz isso e que faz muito bem. E eu me empolgava e comprava um curso a mais, porque eu queria me especializar logo, comprava material. E eu imagino que tem muita gente que vai se identificar se gosta mesmo de estudar várias coisas ou fazer várias coisas. E simplesmente eu sempre comecei coisas novas, sempre. E na hora de botar isso em prática e realmente ganhar dinheiro, que era, claro, gente, pelo amor de Deus, vocês não precisem monetizar todos os hobbies de vocês, tá? Hobby é muito importante. Vocês sabem que hobby é aquela permissão que o adulto tem pra poder brincar, tá? Por isso que se chama, é hobby, mas a pessoa faz uma coisa bem legal, divertida, e chama de hobby pra poder brincar. Tá, tirando parênteses do hobby. Então, começava muitas coisas e na hora de eu botar em prática e começar a vender de fato, ou quando simplesmente as pessoas vinham me procurar e viram que daqui a pouco eu tava fazendo um trabalho legal e mostrava, né, que eu tava aprendendo e as pessoas queriam, eu não começava. Ou mesmo que a pessoa não ia atrás e que eu já teria estudado o suficiente pra trabalhar com isso, eu nunca começava. Porque eu nunca me sentia preparada. Eu acho que isso muita gente sente, de nunca estar se sentindo preparado. Ai, mas eu preciso fazer mais um curso. Não, mas só mais um livro eu vou ler. Não, agora eu tenho que organizar mais uma planilha. Ah, não, eu vou olhar mais um vídeo porque eu preciso organizar isso. E fica, e fica, e fica, até que você enjoa, porque você tá muito mergulhado naquilo. É, chega a ser irritante, você chega a sonhar em tá fazendo aquilo e tá tão intenso que cansa. Aí a gente pensa, ai, tô pensando muito, sabe? De ficar pensando demais. Isso também é um problema, tá? Fico pensando demais, por quê? Porque daí no final das contas eu começo a ver os contras disso. Ah, não, mas olha, já tem muita gente no mercado que faz isso. Ah, não, mas aí eu não tô fazendo isso muito certo. Ah, eu preciso aprender mais uma coisa. Eu não tô 100% certa, 100% profissional. E simplesmente deixava de lado. Parte pra outra coisa. E começa todo o esquema de novo de começar a aprender outra coisa enlouquecidamente pra depois no final não botar em prática. E isso é muito doido, porque eu já vi muita gente fazendo isso. E quanto mais eu estudava sem agir, mais despreparada eu me sentia, porque daí eu começava a me comparar. Só que vocês notem que as pessoas mais inteligentes, mais criativas, são as que menos agem. E as pessoas mais. Eu não vou dizer assim que não são tão inteligentes, mas você vê tanta gente que tá lançando coisa e às vezes não sabe metade do que as pessoas que são inteligentes e não abrem cursos e mentorias. Por quê? Porque quem não tem tanta, não pensa tanto no, em deixar perfeito é quem faz. Se você tá pensando muito em deixar perfeito, você vai ficar parado, estagnado e nunca vai botar em prática. E então você vai ver, você vai notar que se você é uma pessoa que é muito, você gosta muito de estudar e estruturar e pensar muito, vai sentir que pessoas menos inteligentes que você estão crescendo na vida, simplesmente pelo fato de que elas colocam a cara a tapa, mesmo sem ter tanto conhecimento que nem você. Só que você tá aí, parado, olhando essa meta de um dia e não botando nenhum, um dia um, essa meta. Então, comecei a notar isso. Não digo que eu sou muito inteligente, né? Mas, assim, digo que eu penso muito antes de colocar algo no mundo. E pessoas ali que eu vejo que têm um conhecimento menor que o meu em algumas coisas já tá ganhando milhares de dinheiros. E eu não. Então, basicamente, você vai ver que vai acontecer muito isso na sua vida se você é uma pessoa que gosta de pensar demais. A gente fica nessa preparação infinita, que é uma forma de procrastinar, ela é uma procrastinação disfarçada. Então, não é que falta um curso, não é que falta uma planilha, não é que falta ler mais um livro, falta coragem. Até porque a gente não consegue lapidar o que não existe. Por isso que a gente ouve muito aquela coisa, começa primeiro, lapida depois. Eu, por exemplo, gosto muito de já deixar tudo lindo. Se eu for começar algo, eu já quero criar uma marca, um posicionamento, um tom de voz, uma cor. E eu já queria começar tudo lindo e perfeito. Eu não fico pensando, e se eu. Por exemplo, assim, se eu começo com essa marca e depois eu mudo pra deixar mais linda depois. Não, eu já quero começar com ela muito perfeita. Só que isso é ruim porque eu não consigo lapidar algo que eu não começo. Eu nunca começo. E quem dá a permissão pra você começar é só você. Porque a ação é justamente o que vai te mostrar o que precisa ser lapidado, o que precisa ser moldado. Essa espera pra você sempre ter tudo pronto não vai estar marcado no calendário. Segunda-feira eu vou começar. E não é o dia perfeito, não tá naquele dia no calendário marcado. Você vai ficar com essa ideia mofando e não vai colocar em prática. Até porque você não vai precisar ver a escada inteira.
você vai ver o primeiro degrau. É só dar o primeiro passo, o dia 1. É melhor ter um projeto imperfeito existindo do que um perfeito só na sua cabeça. Vários perfeitos na sua cabeça. Eu tenho tantos projetos perfeitos na minha cabeça, gente, vocês não têm noção. Eu já tive muitas ideias, eu já imaginei eu sendo muitas coisas. É aquela coisa, eu vi outro dia um vídeo que diz assim, eu já pensei em ser tanta coisa que eu já pensei até em criar meu próprio país. Pra vocês terem noção. A mente das pessoas que têm multipotencialidade, ou que são polímatas, que são pessoas que gostam de várias áreas, é uma bagunça. É aquela coisa, muitas abas abertas e não sabe de onde tá saindo a mosca. Pensem que começar, ela não é tá pronto. Ele é uma decisão. Eu vi outro dia uma frase também num podcast que eu tava escutando sobre tirar ideias do papel. E eu vi uma frase que ela disse assim, que a gente ela tava falando a respeito das pessoas que vieram antes dela. Pensem em vocês também, a sua mãe, a sua avó, seu pai, seu avô, as pessoas que vieram antes de você, que tiveram muitos sonhos que eles não puderam colocar em realidade, colocar em prática, né? Tornar realidade, devido, talvez, que antes era muito mais difícil, era um trabalhar para sobreviver. Não digo que hoje ainda não exista, mas eu acredito que se você tá ouvindo, por exemplo, esse podcast, você tem um acesso a algo que os seus antepassados não tiveram. Vocês têm mais conforto, provavelmente, que seus antepassados não tiveram. Então você tem muito mais ferramentas pra colocar em prática do que pessoas lá atrás que não conseguiram, que só ficaram na cabeça os sonhos, as ideias e nunca puderam botar em prática porque eles tinham que trabalhar apenas pra, enfim, sobreviver. E simplesmente eu ouvi uma frase que ela falou que diz assim: vamos quebrar os padrões, quebrar aquilo que os nossos antepassados ficaram lutando tanto porque hoje a gente tem mais oportunidades. E ela disse que existe uma frase que diz assim: eu sou o sonho de todas e todos que vieram antes de mim. Eu sou a voz de quem não teve voz. Você tem muito poder nas mãos. Você tá aqui ouvindo esse podcast, você tá com muito mais oportunidades e ferramentas do que qualquer pessoa, talvez da sua família, que passou por você, enfim, dos seus pais, seus avós. Então, imagino que você tem esse privilégio e pode botar muita coisa no mundo, muita coisa em prática. E não deixa isso ser só um esquema, uma ideia na sua cabeça. Coloque em prática se é isso que você quer, lógico. Se você tá aí com sonho de abrir seu negócio, ou se você tá aí com sonho de mudar algo na sua vida. Qualquer coisa, não digo só na área profissional, tá? Se você tem algum sonho ou algo que você queira mudar, mude. Parece fácil falar, mas é uma decisão, gente. Até porque se você tá adiando o seu dia, você tá adiando o sonho das pessoas que vieram antes de você. Você é a voz de quem não teve voz. E você deve estar ali falando assim, nossa, deve estar colocando muita coisa em prática, né? Que eu, no caso, né? Ah, devo estar botando muita coisa em prática. Mas na verdade, assim, simplesmente esses dias, comecei meu dia 1 em algumas coisas. Logo mais, vocês vão estar vendo coisas que eu estou construindo. Tenho sonhos profissionais a serem realizados. Não vou agora expor, mas no futuro próximo, se tudo der certo, vou estar. Tudo não, vai dar tudo certo, né? É a gente que constrói a nossa sorte, vamos pensar assim. Então, eu só tô ouvindo falar isso porque eu também tive que tomar essa decisão. Também tive meu dia 1 essa semana, por exemplo. Então, eu só tô trazendo aqui pra vocês que eu gostaria que esse meu dia 1 e esses planos que eu tô criando tivessem sido mais perfeitos. Mas eu acho que é muito mais fácil eu ter começado imperfeita do que nunca ter começado. E eu tô colocando essas minhas ideias em prática porque o meu medo não sumiu, tá? Não, meu medo não sumiu. Eu ainda tô muito. Eu tô muito, assim, angustiada ainda de começar coisas que eu nunca tinha feito. Mas ao mesmo tempo empolgada, logicamente. Só que eu entendi que o meu voo, ele carrega muito mais do que só a mim. Ele carrega também pessoas que vieram antes de mim, de uma certa forma. Isso nenhum curso ou nenhuma pessoa vai trazer isso por mim. Essa foi a minha decisão. E você? Que tá esperando pra começar, ou pra mudar, ou pra dar aquele passo que você quer muito dar, que tá só na sua cabeça, e ainda não tomou essa decisão? Eu acho que não importa o tamanho do passo, o que importa é a direção. Qualquer coisinha que você começa no dia 1 é algo que vai te aproximar mais ainda do seu sonho. Eu vi uma vez, me falaram assim, que teve uma pessoa que me disse, todos os dias eu acordo e digo, o que eu tô fazendo hoje pra estar mais próximo da vida dos meus sonhos? Isso me tocou muito e eu ainda penso até hoje, o que eu tô fazendo hoje? E se você tá em dúvida no que fazer, eu acho que é muito importante você escrever. Pegar uma caneta e um papel e escrever. Qual que é a vida dos seus sonhos? A sua rotina. Anota ali, escreve. Como é que você quer? Onde você vai estar morando? Com quem? Como é seu trabalho? Ou se você não trabalha, enfim, cada um com a sua vida dos sonhos. Que tipo de casa você tá morando? Onde você tá morando? Em que país? Enfim, se você tem filhos, se você não tem. Escreva qual que é a vida dos seus sonhos, tá? Aí, eu fiz um dia um, um exercício que eu achei muito legal, que você pode pegar e escrever qual que é a vida dos seus sonhos, colocar na IA, taca ali na IA, e pergunte assim, chatinho, o chat GPT no caso, chatinho,
Me diga, essa é a vida dos meus sonhos. Me ajude a montar um esquema, um plano pra eu colocar isso em prática. Ou se você não quer usar o ChatGPT ou qualquer outra IA, escreva você mesmo, vendo tudo isso, o que você precisa fazer. Ah, eu quero morar na Alemanha. Certo. O que precisa pra morar na Alemanha? Preciso do meu passaporte pra sair do país, eu preciso ver como é que eu vou fazer, se eu vou ter uma cidadania, se eu vou ter um visto de trabalho, o que que eu vou fazer lá. Ok. Ah, mas eu vou estar casado. Beleza. Você já tem alguém? Se não tem, por que não tá procurando? Não, brincadeira, gente. Isso não se procura. Isso a gente, né, enfim, procura ou não procura, isso é relativo. Mas o que é possível pra você fazer, tá? Tô falando que é possível pra você fazer agora. Mas liste coisas. Ah, eu vou querer estar trabalhando remoto. Beleza. O que você está fazendo para conseguir o seu trabalho remoto? Você tem o seu currículo atualizado? Você tem seu LinkedIn atualizado? Você fala outros idiomas? Se não fala, comece um curso. Ok, já tô começando. Então, gente, não é assim, quando eu vou. Comecem com o cotidiano. Coloquem no papel qual é a vida dos seus sonhos e vejam qual que é o plano que vocês precisam traçar para alcançar. Porque não vai ser, enfim, vai ser nas pequenas coisas. Vocês estão vendo que eu não tô assim, eu quero morar, sei lá, na Suíça. Eu não tô já pulando pra Suíça. Eu tô vendo todo o meu cotidiano, como é que eu vou alterar para poder sustentar esse meu sonho. Eu sou uma pessoa que acredita muito em energia. Então vocês vão ver que muitas coisas que eu vou trazer aqui também tem muito a ver com manifestações e lei da atração e tudo mais. Só que a gente só vai conseguir ter a vida dos nossos sonhos se nós estivermos preparados pra isso. Se a gente tem aqui um pensamento de escassez, um pensamento aí todo de coitadinho, porque você nunca vai alcançar, porque você não tá preparado. É muito pesado o sonho de vocês. Vocês têm um sonho imenso. O que você tá fazendo pra se preparar? Não é só energeticamente, né? Não tô falando só nessa parte. Eu tô falando que você tá se preparando pra sustentar esse peso do seu sonho. Então, eu, por exemplo, eu quero fazer mais viagens pra fora do país. Mas eu não tinha nenhuma viagem planejada. A primeira coisa que eu fiz foi fazer meu passaporte. Vou renovar meu passaporte, que tava vencido há muito tempo, porque eu queria uma vez viajar. Só que eu só dizia assim, não, ano que vem eu vou viajar. Gente, eu não tinha nem meu passaporte atualizado. Qual que é o mínimo pra eu viajar? Ter meu documento. Então entendam que não é só pensar no dinheiro que eu vou guardar, na passagem e tudo mais. Não, gente, comecem com o mínimo, com o cotidiano, com as escolhas pequenas. Assim, cada escolha pequena vai te trazendo e vai te deixando maior. Pra vocês conseguirem ser as pessoas que vocês vão merecer os sonhos que vocês estão planejando, estão almejando. Sejam merecedores. Ele nunca vai chegar se você não merecer isso. Então, nossa, eu já comecei com um papo mais filosófico, mas aqui achei que abriu espaço pra isso, achei que é interessante trazer. Então, todo dia pode ser o seu dia 1. O seu dia 1 pode ser em uma escolha só, bem pequenininha. Já é um dia 1. E é isso, gente, o nosso tema de hoje. Vamos pra meu hiperfoco da semana. O meu hiperfoco da semana. Ai, gente, comprei então um curso. Não me julguem, pera, vou explicar. Falei agora que as pessoas que eu comprava muito curso, mas esse é algo que eu precisava pra colocar o meu plano do dia 1 em prática. Até porque eu comprei o curso, mesmo não tendo terminado ainda, eu já tô botando em prática, isso é muito importante. O que eu fazia antes de diferente era, eu comprava curso e não botava em prática. Só que eu mudei. Aí eu comprei o curso porque era algo que realmente eu não sabia fazer, então eu queria muito aprender pra melhorar essa área do trabalho que eu vou estar desenvolvendo mais. Mas antes disso, eu já comecei a colocar em prática. Já comecei a. Enfim, não vou dar muito spoiler agora, mas já comecei a botar em prática, então isso pra mim foi bem importante, tá? Então esse foi meu hiperfoco, estava enlouquecida, estou consumindo o curso. Outro hiperfoco meu é meu lindo podcast hoje. Eu tô muito feliz. Eu tô vendo que tem pessoas aí que estão me falando, escutei teu podcast e tudo, então tô amando que vocês estão gostando e espero que vocês continuem comigo. Como eu disse pra vocês no início do pedágio aí, vocês, por favor, avaliem o podcast, comentem se vocês gostaram e compartilhem se faz sentido para as outras pessoas que vocês têm contato pra poder ouvir também. E me seguir aqui no Spotify e no YouTube se você me segue. Se você me segue, não, se você tá me escutando ou me assistindo no YouTube também. E é isso, pessoal. Eu espero que no meu voo esteja também o voo de todos vocês. Um beijo, boa semana. Nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.